Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre um sonho que eu tive já faz um tempo atrás, né? Sobre a volta de Cristo. E eu sempre digo que eu vou vir aqui e falar pra vocês as minhas experiências de algumas coisas que aconteceram comigo e nunca eu gravo. E hoje eu acabei de vir de um curso de teclado que eu estou fazendo lá na antiga igreja onde eu frequentava. E já são quase 1 hora da manhã. E eu senti muito, muito no coração de vir aqui gravar sobre esse tema. Atualmente, nós estamos em junho de 2025 e infelizmente está tendo uma guerra entre Irã e Israel, onde os Estados Unidos já se meteu no meio disso tudo. E desse domingo que passou, eu tenho ficado muito sensível e eu não sei exatamente o que está acontecendo comigo. Eu só sei que domingo eu passei quase o dia todo chorando. Eu escutava louvores, pregação e eu chorava muito. Eu sinto que eu estou muito sensível a essa questão de guerra, simbolizando a volta de Cristo, né? Como todo mundo sabe, quem acredita no Evangelho de Cristo sabe que Jesus está muito perto. Eu tive um sonho com a volta de Cristo que eu ficava, na verdade eu sonhei 2 vezes que eu ficava, e um dos motivos era porque eu não vim aqui falar do Evangelho de Cristo nas redes sociais. E sabe, se Jesus voltasse para mim hoje, eu não queria estar em falta, né, das coisas que ele já falou comigo. E eu quero trazer aqui pra vocês um sonho que eu tive e a maioria dos meus sonhos são sonhos de revelação, são sonhos pra você de alerta, tanto pra minha vida como pra vida da pessoa que eu chego, né, eventualmente a sonhar. Mas vamos lá pro que interessa. Esse é meu dia com Deus, né, um canal que Deus colocou no meu coração já faz há 10 anos atrás. E se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha com alguém esse vídeo. Todas as vezes que você curte, você está impulsionando que esse vídeo chegue a outra pessoa. Então, curta muito aqui e comenta, nem que seja um amém e dá um joinha, tá bom? Vou falar um que eu tive já há uns anos atrás. Eu estava em um campo, num bairro, e eu olhava para cima e via 3 peixes grandes de ferro. Era um peixe muito grande, eu me lembrei muito daqueles desenhos de anime, né, que a gente chega a ver aquelas coisas assim, né, desenho, você pode ver coisas muito grandes, pequenininhas, né, desenho, tudo pode acontecer em um desenho. E parecia que eu estava ali vendo um filme de ficção científica ou um desenho, mas eram peixes grandes de ferro, porque aparecia um, depois aparecia outro, e eles eram como se fossem navios enormes de ferro, flutuando no céu. Logo em seguida, eu olho pra cima, ainda no céu, eu vejo hologramas. E eu achei muito engraçado que eu vejo 4 hologramas um lado do outro. Era como se no céu tivesse um retroprojetor enorme. E ali eu vi que estava simbolizando que em vários lugares do mundo aparecia o Deus daquele país voltando, como se fosse Yeshua. Por exemplo, aqui no Brasil aparecia Jesus, tipo, voltando. Jesus lá no holograma, e muitos acreditavam que realmente Jesus tinha voltado. Já lá por exemplo, onde tem o budismo, né, que para eles o Deus é o Buda, né, eu não me lembro qual é o país, não sei se é a Ásia ali, não sei que onde tem budismo, por exemplo, aparecia o Buda voltando, né, aparecendo e dizendo que ele era o Salvador e tudo mais. Então, cada país aparecia o seu Deus, o Deus que aquele país acreditava que viria, né? Vamos se dizer assim que é a cultura predominante daquele país. Então, muitas pessoas eram enganadas com aquele holograma que estava aparecendo no céu. E isso era o governo que fazia isso acontecer para confundir e para que muitas pessoas acreditassem que Jesus realmente tinha voltado, tipo, para parar aquele negócio de cristianismo, a febre do cristianismo, que muitas pessoas acreditam que nós, os cristãos, ferimos a sociedade, prejudicamos a sociedade e tudo mais. E aparecia esses hologramas. E eu me lembro que no ano que eu sonhei sobre isso, começaram a falar sobre um projeto de Blue e alguma coisa, que fala sobre essa questão que os cientistas, as pessoas de tecnologia, estavam já inventando esse tipo de tecnologia justamente para enganar muitos. Se eu me lembrar do nome, eu coloco aqui pra vocês, é Blue e alguma coisa, um projeto, né, que depois, quando a população começou a descobrir sobre esse projeto, que era realmente real, que explodiu na internet, que muitas pessoas começaram a comentar. E quando começaram a comentar sobre isso, eu me lembrei do sonho que eu tive, que cruzou exatamente com aquilo que eu tinha sonhado. Mas Gisele, por que você está trazendo esse tipo de sonho aqui para revelar ou para trazer aqui para as pessoas que estão vendo até esse momento? É para dizer para vocês que não somente hologramas, não somente isso o governo e as pessoas que não acreditam em Jesus vão fazer,
para incentivar eu e você a não acreditar que Jesus vai voltar ou que Jesus já voltou. A passagem que diz na Bíblia sobre isso, mesmo que você escute que eu estou lá não sei aonde, no Ocidente, e que é Jesus que está lá, não, Jesus já voltou, ele está ali, está curando, mesmo que as pessoas falem sobre isso, não sou eu. Eu vou deixar aqui o versículo, porque tem um versículo sobre isso. Então a gente tem que estar lendo as Escrituras Sagradas para saber realmente como que vai ser a volta de Cristo, quem realmente é Jesus e quem realmente é o anticristo. Então a gente está vivendo um período, um momento da nossa vida muito delicado. Nós estamos vivendo os últimos anos, os últimos séculos, talvez os últimos dias aqui na Terra. Então, você tem que ler a Bíblia. Gente, você tem que ler a Bíblia. Você que iniciou, um novo convertido, comece lendo a Bíblia, no mínimo 20, 30 minutos por dia. Porque você tem que conhecer. Você não pode só pegar e ouvir aquilo que um profeta, um pastor, um discípulo, um líder fala para você. Tem muitas pessoas que interpretam a Bíblia de forma errônea. E o Espírito Santo vai fazer você entender realmente o significado de cada coisa da Bíblia. Então peça do Espírito Santo de Deus para que te revele as coisas. Entendeu? Não só fique absorvendo ali nos cultos, porque infelizmente dentro dos templos, nas igrejas, a palavra mesmo de Deus diz que existe o joio e o trigo. Então tem lobos também que ensinam heresias. Então se você não estiver lendo as escrituras, você vai ser enganado. E não é somente um holograma que pode enganar você, mas também a internet pode enganar você. Nós estamos vendo aí um grande exército de pessoas fazendo aqueles IAs, né? As IA, fake news. Então, muitas das vezes, se você não tiver nenhuma sensibilidade de verificar o que é verdade e o que é mentira, você é enganado. Então, já imaginou a proporção de como isso pode se voltar para o cristianismo, para contra as pessoas cristãs? Então, tipo, não somente para o governo, não somente para a população, mas para todas as áreas, a IA, ela é um mecanismo preocupante. Então, eu trago esse sonho para você de alerta, para você ficar atento. Nós vemos aí uma situação muito pesada na internet. Quanto mais conteúdo, mais você fica perturbado. Se você está perturbado, se você está assistindo muitas coisas na internet, então dá uma pausa, refresca sua mente, porque senão você vai ficar tão preocupado com a volta de Cristo ao ponto de ficar angustiado. E não é isso que Deus quer, né? Deus quer que você descubra, que você fique atento e que você descanse nele. Eu espero que eu tenha sido bênção. Em outros vídeos eu vou trazendo aqui a outra experiência que eu tive de outro sonho, né, com a volta de Cristo. E eu queria muito trazer esse tema aqui com vocês, para que seja um tema de alerta. Nós estamos vendo nos últimos dias, então fique atento. E até a próxima, se Deus quiser, viu? Tchau.